A internet é o reino das teorias da conspiração. Mas uma teoria conspiratória funciona porque tem meias verdades. Então, nós precisamos remover todo o entulho de falsas informações para obter a verdade. Uma das teorias mais populares na internet a respeito de Gênesis 10 e 11 é sobre o famoso Nimrod, conhecido como o construtor da Torre de Babel, que teria se casado com uma rainha chamada Semirâmides e que após a morte deste, ela deu à luz a um filho chamado Tamuz. E deste episódio teria surgido a lenda de Ísis e Osíris e outros mitos similares. Mas de onde veio esta teoria? Em 1853, Alexander Hislop, membro da Igreja Livre Presbiteriana da Escócia, já conhecia a associação do papado com Babilônia, feita desde os dias dos pais protestantes, que por razões bíblicas interpretavam o poder do papado como a Babilônia de Apocalipse 17 e 18. Na verdade, os primeiros protestantes só recuperaram o que os apóstolos já declaravam. O contexto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, já deixa claro que o próprio apóstolo já considerava Roma a nova Babilônia. Como a Roma pagã se tornou a Roma cristã e continuou a ideia de Babilônia, é assunto para um outro estudo a respeito do desenvolvimento do cristianismo e surgimento do papado, que não é o assunto aqui em questão. Neste vídeo, nós apenas reconhecemos o fato de que os pais do protestantismo interpretavam assim, e esse foi o ponto de partida de Alexander Hislop. Mas ele decidiu ir mais longe e queria provar uma conexão histórica entre a Babilônia de Nimrod, em Gênesis 11, e a Babilônia escatológica interpretada em Roma papal. E antes que você julgue Hislop por seus erros históricos, lembre que no início do século XIX havia muito pouco conhecimento sobre as civilizações do Oriente e ainda não havia arqueologia com o rigor acadêmico que temos hoje. Os primeiros arqueólogos mal haviam redescoberto algumas das cidades da antiga Mesopotâmia. Alexander Hislop começou bem, pois ele investigou as religiões de mistérios e viu as semelhanças entre elas, rastreou-as até a Mesopotâmia, mas então ele tropeçou na limitação das informações do seu tempo. Hislop dispunha de escritores clássicos, então aplicou literalmente ao Nimrod bíblico a figura de um certo Ninos, personagem lendário dos escritos gregos de 400 a.C. Este Ninos seria uma releitura de vários personagens da antiguidade e talvez a distante memória de Nimrod. O problema é que Ninos não passava de ficção. Apesar disso, na literatura não canônica cristã, Ninos aparece pela primeira vez identificado como Nimrod. Na verdade, Ninos pode ter sido inspirado em reis como Tukulti-Ninurta I, da Assíria, mas pelo nome de Ninos nunca é mencionado em nenhum registro mesopotâmico, assírio, acadiano ou sumério. Por outro lado, Semiramis, descrita como a esposa de Ninos pelos gregos, parece ter existido, mas é claro, não como a esposa do bíblico Nimrod. Ela teria sido uma lenda baseada numa rainha assíria que viveu por volta de 800 a.C. e é conhecida como Shamuramat, a esposa do rei assírio Shamshi-Adad V, cujo filho ela protegeu por 5 anos até ele completar a idade e se tornar o rei conhecido como Adad-Nirari III, fato que pode ter inspirado a lenda de Tamuz, a teoria mitológica de Alexander Hislop em 1853. Com o tempo, essas histórias, mitos e a falta de informações cronológicas precisas levaram Alexander a publicar um panfleto religioso intitulado As Duas Babilônias, onde ele discorria como Nimrod e Semirâmides haviam criado a idolatria. Hislop realmente se empolgou, mas apesar de ter tido alguns acertos, seus erros cronológicos revestiram a história de Nimrod de muitas teorias da conspiração e desacreditaram alguns fatos interessantes, como o conceito de Babilônia e idolatria, a existência do culto a uma deusa e a própria figura do Nimrod histórico. Esse é um bom exemplo sobre como um pouco de erros estragou muitas verdades. Vamos em busca do verdadeiro Nimrod histórico.
Mas antes, inscreva-se no nosso canal, acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos dessa série. Este vídeo é parte de uma série chamada Ancestrais, então veja os episódios anteriores na playlist e as bibliografias contidas nas descrições para que você possa compreender melhor a linha de trabalho e esse episódio. Contamos com sua curtida e o compartilhamento para ajudar a divulgar esse projeto. Se um personagem é bíblico, logicamente a busca pela verdadeira identidade de Nimrod deve iniciar interpretando corretamente o que a Bíblia realmente fala sobre ele. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel, Erech, Acade e Caoné na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir, Calá, Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade, Gênesis 10, verso 9 a 12. Nimrod é bisneto de Noé através da linhagem de Cã. Em geral, as tradições judaicas e cristã sempre entenderam Nimrod como o líder da construção em Babel. Embora isso não seja dito de forma explícita, mas a conexão é feita pela observação de que entre as cidades que ele iniciou estão Babel, descritas no capítulo 11 como resultado da torre. Muitos teólogos veem o nome Nimrod originalmente ligado à palavra egípcia para rebelde. Se Nimrod for um título ou nome que realmente signifique o rebelde, este significado conectaria diretamente a temática da Torre de Babel como descrita no capítulo 11 de Gênesis. O texto de Gênesis menciona que Nimrod começou a ser poderoso na terra. A palavra usada para poderoso é gibor, que também pode ser traduzida por guerreiro, mas é riquíssima de significados. Os teólogos do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, R.L. Harris e Gleason Archer, Bruce Walton, descreve a palavra e seus derivados que aparecem 328 vezes no Antigo Testamento, além dos termos cognatos na língua acadiana, árabe, aramaico, fenício e moabita. Entre os muitos sentidos do hebraico para gibor, o termo pode ser usado para descrever a arrogância diante de Deus, como usada em Jó, capítulo 15, verso 25. Mas a raiz está associada com a força e vitalidade do guerreiro bem-sucedido, como descrito em Isaías 42, verso 13, onde usa a mesma palavra. Embora o termo também seja usado para Deus como um guerreiro poderoso, Gibor, usado para Nimrod, está no contexto de um herói famoso, influente, respeitado, temido e poderoso. Ainda que o sentido da frase poderoso diante do Senhor possa parecer algo como um elogio, o contexto nos mostra que realmente não era assim. Poderíamos traduzir que ele era arrogante diante do Senhor, um herói dos homens, orgulhoso e atrevido diante da percepção de Deus. Embora alguns poucos intérpretes ao longo da história tenham interpretado Nimrod como um poderoso diante de Deus, como indicação de suas virtudes, 3 razões nos levam a ter certeza de seu papel como vilão na história de Gênesis capítulo 11 e na Torre de Babel. Número 1, seu nome ou título como rebelde. A arqueologia mostra que as tradições orientais entendiam que um conflito havia ocorrido na região entre os homens e o divino. Em 1872, George Smith, no Museu Britânico, descobriu um tablete cuneiforme que dizia: "A edificação desta torre ofendeu todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha." Número 2, sua designação como caçador.
Na Bíblia, o caçador é o oposto do pastor. Um exemplo é a história de Esaú, o caçador, e Jacó, o pastor. Na Bíblia, o modelo do rei é o pastor Davi, o líder Moisés, que pastoreou em Midian os rebanhos de Jetro. Esaú, o caçador, é modelo de irreligiosidade e secularismo. O caçador persegue, o pastor guia. O caçador arma armadilhas, o pastor protege. O esporte dos reis onde eles treinavam para matar na guerra era a caça. Os reis assírios, herdeiros de Nimrod, demonstravam sua bravura caçando leões, e a frieza que desenvolveram com os animais tornou-se em crueldade com os homens. Número 3. Sua postura como imperialista. Desde o início da Suméria, sabemos que as cidades eram estados independentes, e o texto declara que o princípio de seu reino foi Babel, Uruk, Acade e Calné, ou seja, ele criou um domínio sujeitando a todos. Indiscutivelmente, isso sempre ocorria pela força. A seguir, ele fundou cidades colonizando terras vizinhas na Síria, que já era a terra dos filhos de Assur, outro patriarca. Portanto, ele foi um imperialista e um invasor. Se queremos encontrar um Nimrod histórico, precisamos refazer sua identidade a partir da investigação das cidades que a Bíblia diz que ele fundou. Se as cidades foram reais, não seria possível que a figura lendária por trás do seu construtor também fosse real? Babel, ou Babilônia. Surpreendentemente, Babilônia não tem grande importância política registrada em sua pré-história, tal como as outras cidades vizinhas. A mais antiga menção de Babilônia é de Serkalisarre, por volta de 2250 a.C., e para preservar a santidade do lugar, diz ter removido sua terra para construir Acade, que segundo ele teria sido iniciada por seu pai Sargão em um lugar próximo a Babilônia. Este relato, além de apontar um caráter sagrado para Babel, que era o berço da adoração suméria de Anu em Liu e Ea, parece estabelecer uma relação de Sargão o Grande com Nimrod, como construtor de Babel e Acade. Embora a tradição hebraica preserve o conceito popular de Babel como confusão, vindo do vocábulo Balal, o nome da cidade vem da palavra acadiana Babil ou Babilane, o que é mais uma conexão com os acadianos, pois significa porta dos deuses. O nome está intrinsecamente associado ao conceito da torre-pirâmide escalonada que encontramos na Suméria e é chamada de zigurate. A pirâmide com escada era um arquétipo do portal para o mundo celestial. O conceito é lembrado no sonho de Jacó, quando ele vê uma escadaria que une o céu e a terra. Em todos os povos do mundo, o conceito de Monte Santo, de lugares altos, sempre esteve presente. No zigurate, o rei sacerdote subia suas escadarias até o topo, onde se comunicava com os corpos celestes, tidos como deuses. Sua habilidade em prever tempos, estações e mudanças eram tidos como sinais dos deuses. O Nimrod histórico pode ter sido um patese, ou seja, um desses reis sacerdotes que presumia ser um mediador entre o céu e a terra. Nimrod histórico pode estar associado a Babel como um local de culto que reuniu povos de cidades vizinhas. Um rei que fosse um civilizador, prevendo as cheias, estações, plantio e a caça, seria um deus sobre a terra. Séculos mais tarde, em Babilônia, seria desenvolvido o mito do deus Marduk, o deus que seria reconhecido pelos demais deuses como vitorioso das forças do caos e vivendo no topo de um zigurate em Babilônia, de onde ele criou os homens para plantar e cultivar os canais. Marduk seria uma adaptação tardia da deificação da memória do Nimrod histórico. Mas a lenda é muito mais antiga do que o tempo de Nabucodonosor, pois Marduk foi identificado com os deuses de outros povos como Zeus, Júpiter, Baal e outros. O historiador, teólogo e orientalista inglês do século XIX, George Rawlinson, considerava que a memória de Nimrod estava preservada em Belos, nome grego para o deus Bel ou Marduk, associado a Zeus e Júpiter, associado ao zigurate e à fundação de Babilônia. Estrabão, historiador grego, cita que o zigurate era o túmulo de Belos, demolido por Xerxes.
Pode parecer infantil que os construtores desejassem uma torre que alcançasse o céu, algo impossível, mas obviamente a ideia não era a altura literal até o céu, mas alcançar o céu no sentido de acessar espiritualmente o mundo dos deuses, que em sua visão se comunicavam pelos astros. Então a história de Babilônia nos sugere que Nimrod histórico foi o fundador de uma grande religião, um rei sacerdote, um patese, como chamado na antiga Suméria, cuja memória pré-histórica foi deificada e adorada pela posteridade, estando relacionado ao uso da astrologia, ídolos, pirâmides e zigurates. Uruk. Acredita-se que Uruk, a Erech da Bíblia, tenha dado origem ao vocábulo árabe al-Iraq, de onde vem o nome do atual país do Iraque, que ocupa esta região. Ur pode ter sido um vocábulo sumério para a cidade. Quando o famoso geólogo e arqueólogo William Ken Loftus descobriu o local em 1854, não teve dúvidas em dizer que era Uruk, que ele chamou de a segunda cidade de Nimrod. Os antigos arqueólogos reconheciam a Bíblia como um documento histórico e a usavam para fazer suas descobertas. Uruk, onde 2 zigurates foram encontrados, foi a líder das cidades da região entre 4.000 e 3.500 a.C. Ela era a cidade natal do mítico Gilgamesh, mito que pode ter sido inspirado em Nimrod. Berosso, no século III a.C., um historiador que viveu na Babilônia, conhecido como o sacerdote de Bel-Marduk, astrônomo, nasceu durante o reinado de Alexandre em Babilônia e escreveu uma história da Babilônia, da qual Eusébio de Cesareia e George Syncellus de Constantinopla tiveram acesso. Berosso estaria usando os documentos antigos e identificou que o primeiro rei após o dilúvio fora Eucóios, que Eusébio e Syncellus identificaram como Nimrod. Uma cópia feita por Aeliano, escritor romano de 200 d.C., conectaria este Eucóios com o rei da Babilônia e avô de Gilgamesh ou Gilgamesh, o fundador de Uruk, conhecido em fontes cuneiformes como Enemenkar. Enemenkar é descrito como fundador de Uruk, filho do deus Sol semita Utu e construtor do templo em Eridu, conhecida nos mitos sumérios como a primeira cidade construída. Em algumas lendas é mencionado uma confusão das línguas. Um relato de lendas sumérias, conhecidos como Enemenkar e o Senhor de Arata, descreve a disputa entre Enemenkar, o rei de Uruk, e o Senhor de Arata, provavelmente a Armênia. Traduzido pelo assiriólogo de Oxford, Oliver Gurney, o tablete é uma carta enviada ao Senhor de Arata por um remetente desconhecido lhe solicitando que permita ser seu vassalo, pois os tempos estavam difíceis, e ele relembra o monarca e houve uma era de ouro onde havia um único idioma na Suméria e se louvava Enlil em uma só língua. Kauné é uma cidade ainda não bem identificada, cujo alguns relacionam com a famosa Nippur, que significa lugar de passagem. Segundo a mitologia, seria este o lugar de residência do deus Enlil, quando este foi expulso do jardim da morada dos deuses, tornando esta cidade o maior centro de sua adoração. Outra cidade com importância litúrgica muito grande. Se Kauné era Nippur, outro deus importante cultuado ali foi Ninurta, que também conecta-se com os vizinhos assírios. Ninurta, muito famoso na Síria, é uma versão de Marduk da Babilônia e até o nome representa a memória de Nimrod. Akkad ou Agade é a cidade onde surgiu o primeiro império que temos registro na história secular. Os acadianos eram semitas guerreiros que impuseram sua religião, mesclando com as culturas dos povos da Suméria. Em muitas dessas inscrições, o rei era apresentado como o escolhido dos deuses, eleito para ser soberano, para defender os marcos de suas cidades e promover os altares dos deuses, do qual era o mediador entre eles e os homens. As terras eram consideradas dos deuses e se pagavam contribuições aos sacerdotes pelo uso delas. Estar no controle da fé era um bom negócio e os soberanos acadianos não abriam mão disso. A estela de Naram-Sin, o neto de Sargão, apresenta-o como o guerreiro vitorioso, uma coroa de chifres, pois o chifre era já naquela época o símbolo do poder. Ele pisa e transpassa seus inimigos,
O exército acadiano era o mais versátil que o exército sumério convencional. Os acadianos distribuíam sua tropa com armas inovadoras mais leves e letais, com lanças e machados, e, no entanto, seriam os arqueiros que fariam a diferença ofensiva na recém-inventada artilharia. As figuras mitológicas que parecem associadas a Nimrod muitas vezes são representadas por clavas, machados de guerra. O Nimrod histórico, descrito como poderoso caçador, pode inclusive ter sido o inventor de armas como arco e flecha após o dilúvio. A motivação do soldado acadiano era ganhar um pedaço de terras conquistadas. Quando dominavam uma cidade, os acadianos infiltravam um regente local, filiando o soberano, e dominavam a religião, absorvendo e respeitando tanto quanto possível os mitos locais. Seria um método muito conveniente ao Nimrod histórico que procuramos. Um bom exemplo de sua habilidade em formar um estado religioso é Enenduana, a famosa princesa sacerdotisa de Ur dos Caldeus, filha de Sargão, autora de 42 hinos à deusa Inanna. Seu império foi fundado pelo famoso Sargão de Acade, cuja autobiografia cuneiforme lhe dá origens que lembram Moisés e os heróis clássicos. A trajetória lembra muito a história de Nimrod, pois é dito que este começou a ser poderoso na terra. Depois de seu neto, Naram-Sin, os acadianos caíram com as invasões dos Gutes. Muitos tentam ver Nimrod no acadiano Sargão ou no seu neto Naram-Sin. No entanto, o Império Acadiano parece mais tardio para ter sido o reino de Nimrod. As lendas sobre Sargão têm muitas diferenças da descrição de Nimrod na Bíblia. Sargão é descrito como filho bastardo de uma sacerdotisa e copeiro do rei de Kish, enviado por este ao rei de Uruk, e o relato dá a entender que a idolatria às cidades e reinos já eram bem estabelecidas, portanto Sargão não seria um civilizador e fundador destes reinos e cidades. Sargão não é construtor de Nínive, nem aparece relacionado a nenhuma torre em Babel. Nos dias de Sargão já havia línguas diferentes, o que contraria Gênesis 11, e logo Sargão pode ter conhecido a memória de Nimrod, se espelhado nela para recontar a sua própria vida. Mas apesar das muitas semelhanças, dificilmente Sargão de Acade foi o Nimrod bíblico. As listas dos reis sumérios, um documento cuneiforme milenar, identifica que após o dilúvio a realeza desceu do céu em Kish, cidade associada com Cush, o pai de Nimrod. Talvez o verdadeiro Nimrod histórico tenha saído dali para Uruk, onde começou os seus projetos. O verdadeiro Nimrod histórico e bíblico deve ter uma conexão muito forte e antiga com a Assíria, talvez por casamento ou domínio, e seu nome está preservado em vários lugares pela tradição local, como na colina de Nimrud, Miqueias 5:6, que chama a Síria de terra de Nimrod. Embora saibamos quase nada de Rebote-ir, Calá e Rezém, Nínive é bem conhecida. Nínive teve suas origens no final do Neolítico, mas estima-se que por volta de 3000 a.C., o local tornou-se um importante centro de adoração da deusa mesopotâmica Ishtar, conhecida na Suméria como Inanna e muito adorada em Uruk. De acordo com a arqueologia, o período conhecido como Nínive V, datado entre 2900 e 2600 a.C., foi precedido pelo período Uruk, descrito anteriormente. Então a arqueologia alinha-se com o texto bíblico que aponta Nínive e Uruk, com inícios contemporâneos e relacionados entre as mais influentes cidades. Realmente não existem registros seculares de Nimrod. Sequer sabemos o seu nome, sendo possível que o rebelde seja apenas o título que ele recebeu. Porém, a arqueologia das cidades descritas na Bíblia nos demonstram evidências da existência de um personagem real, um herói civilizador cuja fama inspirou a cultura da antiga Suméria e foi imitada pelos costumes dos reis antigos de Acade e Assíria. Sua memória se perpetuou, mitificou e poetizou, mas encontra-se retratada fielmente na Bíblia, de forma breve, precisa e verídica. Não há um Nimrod histórico, pois o verdadeiro Nimrod
É um personagem pré-histórico dos quais os registros se tornam impossíveis, mas verificáveis na conservação de sua memória ancestral sobre ele. Não perca os próximos episódios, continue acompanhando a nossa série e até a próxima!